e vamos iniciar mais um diálogo aí dentro do projeto Literatura Negra Feminina e Interseccionalidade. Esse projeto ele é financiado pela Lei Aldir Blanc aqui de Pernambuco. E hoje nós vamos dialogar sobre as encruzilhadas na literatura preta, feminina e lésbica, né, com a escritora, né, Manu Monteiro, né, Manuela Monteiro, né, e primeiro eu quero agradecer a sua participação, Manu, no projeto, né, e para mim é muito importante a participação de Manu, né, não só por ser uma mulher negra, lésbica, mas também por sair um pouco desse eixo Recife, né? Então, Manu, ela vem falar lá da experiência dela de uma mulher que tem a vivência na cidade de Caruaru, né? E a gente sabe que estar em determinados espaços muda totalmente, né, a relação, muitas vezes, de produção, as relações sociais, né? Às vezes tem maiores dificuldades ou não de acessar determinados espaços. Então, gratidão, né, por você ter aceito. E eu queria que você se apresentasse, Manu, né? Que você, quem é, né? Quem é Manu Monteiro, a tua área de atuação, a tua área de formação. Fala um pouquinho sobre você. Bom, me chamo Manu Monteiro, né? Manuela, mas eu gosto de ser chamada de Manu. Eu sou uma mulher preta, lésbica, né? Mas costumo dizer que eu sou sapatão, porque passei muito tempo da minha vida para ressignificar o sapatão, né? Porque quando você é uma mulher que é masculinizada, as pessoas têm a tendência de encaixar você nesses rótulos. Eu nunca me vi como uma mulher masculina, mas eu costumo a legitimar isso hoje porque eu ressignifiquei. Eu também sou estudante de psicologia, e para mim também entrar nesse contexto de acadêmico foi algo muito difícil, porque quando você se vem de um lugar que não é legitimado ao estudo, né? Você é ensinada a servir, você é aquela preta que vai ajudar os outros, que vai limpar a casa, que não, você tem que se conformar com certo trabalho, né? Eu venho de um lugar muito simples, muito humilde, minha família é toda aqui de Caruaru, né, da região mais interiorana ainda, então a gente veio desse movimento. Eu também faço parte do coletivo Marcha Mundial das Mulheres, e estou sempre me jogando nos coletivos de estudo, de decoloniais, porque eu percebo também que na própria psicologia ela é muito colonializada, né? Nós não estudamos uma Neuza tornar-se negro, não se fala de Fanon. Então, hoje em dia, eu busco estudar psicologia, mas em um olhar que seja também de afetação e de vínculo com a população negra, que também é o local onde eu estou, né? Então, não ver isso numa instituição é algo que me afeta também, né? Então, quem é Manu eu ainda estou descobrindo. Sempre, né? E é interessante quando você fala dessa... novamente eu vou trazer, né, esse não lugar dos nossos corpos em alguns espaços, né? E pensando nesse espaço acadêmico, né, que vai nos encher de referenciais brancos, né, referenciais teóricos, e não vai necessariamente trazer a questão da sexualidade, né? A gente não estuda teóricas sapatões, né? Assim, mulheres que se afirmam enquanto mulheres lésbicas, ou que desenvolvem, muitas vezes, quando vai se falar sobre sexualidades, aí você vai ver a biografia da pessoa, um monte de pessoa hétero, né, que vai falar do seu lugarzinho de privilégio, sobre algumas vivências que não tem, às vezes, a menor noção do que se trata, né? E aí eu queria saber, Manu, sobre como esse processo de ressignificar essa palavra sapatão,
né? Porque é muito interessante, né? Durante muito tempo nós tivemos o uso da palavra sapatão como algo ofensivo, né? A sapatão. E aí agora as mulheres lésbicas estão se colocando nesse local, eu sou sapatão, e daí, né? E aí? Acabei, desarmou. Eu sou uma mulher sapatão também, né? Eu sou uma mulher lésbica, então desarma o opressor e deixa ele com um cara, né, de pasmo, né? Vai fazer o que depois disso? Né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu processo, né? Eu digo que na escola é onde a gente mais sofre, né? Quando aquele corpo ele não está, digamos, num padrão aceitável. Então, eu sempre ouvi muito de anda direito, essa menina é diferente, não, né? E piadinhas de professores. Teve uma lembrança assim que meu pai cortou meu cabelo mais curto e uma professora me abalou. Você agora quer parecer um homem, agora só faltava o cabelo. E eu passei uma semana com dor de cabeça em casa, sem querer voltar àquela escola, né? E por mais que as pessoas diziam assim, ande direito, muda esse jeito, e eu me performava, eu era muito infantil para entender, né? Até da própria inocência da criança, que meu corpo reproduzia um aspecto desse binarismo do masculino. Então, meu irmão também, ele tem esses trejeitos, digamos assim, femininos, e a gente era conhecido como os irmãos trocados, né? E eu não entendi até então, assim, eu demorei um pouquinho a entender até que eu me vi, quando a gente vem se descobrindo na sexualidade, né, olhando para as meninas e vendo que não são os meninos que atraem os nossos olhares, né, e com 11 anos, eu acho que eu me olhei no espelho e disse, eu não acredito, cara, você é sapatão. E para mim foi muito doloroso, porque eu venho de uma família muito católica, né, que, enfim, coloca isso como algo da doença, coloca isso como algo do horrível, né, eu fui proibida de ser madrinha do meu sobrinho, meu primeiro sobrinho, porque nessa época minha família descobriu que eu era lésbica. Eu fui proibida de levar minha namorada a festas, porque a comunidade iria entender que meus pais estavam aceitando esse meu lugar. Então, eu sempre morei com a minha avó, dos 10 aos 21 anos, e eu sofri grandes agressões, assim, assim, minha família ela tem um percentual muito grande de alcoolismo, de violências familiares, de traições dos seus maridos, de coisas que quando eu vejo hoje, que antigamente era normalizado, porque era a minha vivência familiar, então se torna algo do normal, né, para consigo, mas que quando eu vejo hoje eu digo, nossa, sabe? E aí quando eu me dispus a dizer, olha, gente, é isso, né? Não tem para onde correr, eu não tenho como mudar, eu sou isso. E aí foi aquela coisa assim, olha, então Deus vai lhe castigar e, por favor, saia daqui para fora. Então, hoje, faz 5 anos que eu não... Minha família morando aqui em Caruaru, eu não tenho vínculos afetivos, não tenho vínculos familiares com minha família de sangue, e isso eu tive que ressignificar nessa palavra sapatão, porque quando você começa a se aceitar no sentido de é isso que eu sou, eu gosto de ser isso, e assim, eu não sou diferente, eles que me fazem diferente, a gente ressignifica muita coisa, né? Inclusive a própria estrutura de família. A gente começa a ressignificar o que é família. E aí eu fiz até uma poesia, tá no meu Instagram, que é essa aqui, a mulher sapatão, né? É aquela que tem um pé grande, é aquela que vai ser sempre estereotipada, mas ela é ela, e por mais que ela luta, ela vai calçar 44 e tá tudo certo. É verdade, assim, essa tua narrativa, né, é extremamente angustiante, né, porque a gente que está nesse espaço, que está nesse local, você deixa de ser tudo. Você não é mais a filha dedicada, inteligente e tal, né, honesta. Você vai se resumir à questão da sua sexualidade. Isso é muito violento, né, com nossas identidades e adoecedor, né? Viver uma paz, viver tranquilamente
nessa condição é um processo é uma grande conquista, né? Eu queria, Manu, que tu falasse um pouco sobre como a literatura te chegou, né? E como ela te chegou também nesse diálogo com a tua identidade sexual, né? Enquanto essa mulher sapatão aí que escreve e que vai trazer essa literatura que a gente não encontra, né, na escola, por exemplo, né? Conto de fada nenhum me disse que uma princesa beijou uma princesa e foram felizes para sempre, né? Aí a gente vai lá, ousa, beija. Eu digo assim, olha, eu não pedi para ser sapatão não, mas se eu tivesse que nascer de novo sapatão, eu queria nascer sapatão, porque eu acho muito bom. Então, mas é um processo, né? É um processo que também é transpassado pela dor, mas as conquistas, a afetividade, o desejo, para mim tudo supera, né? E a gente vai superando, a gente desde que nasce, já nasce na resistência, quando você é preta, né? O restante a gente vai levando de letra. Então, fala um pouquinho sobre esse processo, né? Esse processo de como essa literatura se encontra com essa mulher sapatão, ou como essa mulher sapatão se encontra com essa literatura, e como elas te transpassam, te constituem, né? Eu sempre fui uma mulher que gostei de ler, mas, óbvio, o que era apresentado a mim era literaturas brancas, né? Literaturas de homens. E tanto que as pessoas que eu admirava, como alguns atores, filósofos, era Kafka, não deixei de admirar Schopenhauer, Nietzsche, né, essa de Queiroz. Confesso que fui muito fã na infância de Monteiro Lobato. E era o que chegava, e era o que eu acolhi, porque a literatura, por muito tempo, foi vista como fuga, né? Quando a gente lê, a gente foge daquele ambiente. Então, para mim, a literatura ela tem essa pegada muito forte. E aí, quando eu saí, digamos assim, desse ambiente de violência, né, que eu costumo dizer assim, a mulher negra ela é violentada. Eu costumo dizer que eu fui violentada desde que nasci, porque quando você é negro e começa a escutar dentro da própria casa, ou na vizinhança, ou de parentes, que seu cabelo é ruim, que, ó, tá vendo, você também teve uma neguinha aí, foi falar tanto de fulano, não, mas seu pai tem uma alma, é negro de alma branca, olhe, você vai namorar com fulano, mas veja que ele... Então, essas eram as narrativas, né, com que eu lia, dialogava e estava tudo certo. A partir do momento que eu comecei a me aprofundar nos meus estudos, eu comecei a entrar no movimento do coletivo, no movimento de mulheres, no movimento de afetações, de grupo de literaturas. Eu tinha lido até então só um livro que foi A Cor Púrpura, e ele tinha me marcado, eu era adolescente, e ele tinha me marcado absurdamente. E eu não fazia o entendimento porque aquele livro havia me marcado, mas era um livro que eu trazia no coração. E quando eu descobri Tom Morrison, né, Os Olhos Mais Azuis, quando eu li Maria Carolina de Jesus, eu chorei muito. Eu já vinha no processo de descoberta literária, porque até começar de fato a escrever, que foi há uns 5 anos atrás, eu não conhecia essas mulheres. E aí eu estava numa crise de ansiedade, né? Eu estava num trabalho que estava muito complicado, e a literatura nasceu desse movimento muito engraçado. Antes eu escrevia, mas aquela coisa, você escreve, você rasga, você não se legitima como se aquilo fosse poesia, se aquilo fosse literatura, se aquilo prestasse, na verdade. E a partir desse movimento, eu querendo não fazer muita coisa no trabalho, eu fiz, olha, eu vou escrever. E nesse momento, a gente estava em setembro, que é o mês do suicídio, e eu fiz uma poesia que eu fiquei encantada, que eu cheguei em casa, eu fiz, olha, lê. E minha esposa fez, foi você, eu não acredito que foi você. E aí, através dessa poesia, eu fiz, não posso rasgar mais as coisas que eu escrevo, porque isso ficou muito bom. Inclusive, ficou no mural, na época, eu recebi uma gratificação, porque, enfim, teve muito auê em relação a essa poesia. Que dessa poesia, hoje eu venho há 2 anos e meio trabalhando no meu primeiro conto, que é a Cipós Cascas,
Calvário e Oração, que nasceu da poesia Vestido Amarelo, né, que remete ao feminino, e ao amarelo, que é em relação ao suicídio. E aí ela já mudou bastante. E aí foi nesse momento que eu disse assim, nossa, eu escrevi isso. E foi como quase catártico, eu fui escrevendo, fui lembrando de histórias que não aconteceram exatamente comigo, mas com amiguinhas, fui viajando na maionese, e saiu muita coisa que quando eu mostrava para as pessoas que entendiam de literatura, eu dizia, mano, você é escritora. Eu dizia, não, minha gente, que nada a ver. Não, você é escritora. E eu fiz, isso é tão bonito. E aí, assim, não, minha gente, pare com isso. Mas aqui dentro batia um orgulho tão grande. Quer dizer, será? Eu sempre achei tão bonito as pessoas que escrevem. E veio dessa vontade de falar coisas que eu precisava falar, que estava assim, gritando. Desde que minha primeira publicação na revista clandestina foi Não Sou Mulher. E eu fiquei muito feliz quando eu encontrei esse texto em Fanon, quando eu soube que existia uma mulher e muitas pessoas que já existia esse discurso, né? Aí eu entendi como a vida das mulheres negras está entrelaçada. Por mais que a gente não saiba, a ancestralidade, ela está ali, ela está latente. E aí eu fiz, isso. Manu, aceite, isso é lindo. E aí hoje eu tento sempre estar nessa construção, né? Mas é difícil porque aqui em Caruaru, você não encontra representatividade, você não encontra ocupações para se ter isso, você não encontra nenhuma biblioteca pública, que quando eu era criança existia, porque livro é caro, e às vezes a gente não tem, né? A gente vai, pega de um amigo emprestado. Hoje eu tenho condições de ter mais livros, mas quando você, às vezes, muita gente aqui não tem esse mesmo movimento. E aí, nesse coletivo de mulheres, nesses grupos de literatura, né, que me fizeram enxergar o quanto de potência eu poderia ter, né, de começar a escrever, de começar... E daí, foi muito engraçado que você falou de sexualidade, e a gente sempre carrega tabu com a gente, e meus contos eram sempre algo falando da violência familiar, falando da violência da criança, e eu não gostava de falar de nada sexual, de nada que trouxesse a relação da mulher, do desejo da mulher. Tanto que a gente foi ler um livro na época eita, esqueci agora, de uma grande autora que fala pornô, já eu lembro, mas agora eu esqueci, que é o livro Rosa, se você lembrar aí, o livro Rosa, de Lauren Line. E eu fiquei chocada, sabe? E aí a gente também leu Senhora D, eu só esqueci o nome da autora. E foi essa toda a construção, né, e desconstrução no grupo, de por que a gente não poderia falar do nosso desejo, falar que deseja o outro, o corpo do outro, o corpo daquela mulher negra maravilhosa, sabe? E aí eu comecei a não só escrever sobre isso, né, que eu tenho algumas poesias falando da Santa Buceta, né, reverenciando esse sagrado, esse líquido maravilhoso, como eu comecei também a desenhar, né, foi algo muito assim, sobre esse corpo, sobre esse movimento, sobre esse desejo, e é muito legal, porque quando eu faço algumas coisas, eu mostro, ou eu termino, é como se eu tivesse cansado, e ali eu pudesse relaxar, sabe, a escrita tem me trazido essa calmaria, digamos assim. Isso é lindo, né? Na verdade, é fantástico. E um elemento de cura, né? Porque a gente parte de uma escrita que a gente não tem esse processo referencial forte com a gente, né? E a gente usar e ainda trazer essa literatura para o lado da afetividade, mas também para o lado do desejo, porque o corpo da mulher não é pensado para o protagonismo do desejo, é para o objeto do desejo masculino, né? Então, a gente protagonizar esse desejo, quebrar com isto e produzir textos para que outras mulheres também se vejam, é uma revolução, né? Eu queria que você lesse algum texto teu também, Manu, se estiver aí contigo. O texto escolhido, assim, primeiramente, foi um texto que ele nasceu de uma aula que teve aqui sobre literatura criativa, né, com o Tiago Medeiros, que foi um dos poucos que eu achei aqui que trabalha esse movimento da escrita, né. A dificuldade é encontrar sempre mulheres, né, mulheres negras que trabalham com isso, nossa senhora, não tem, né.
editais, concursos aqui que diga assim, olha, gente. Então, a temática era trazer algo nesse momento de pandemia, e quando eu escrevi, eu relutei mais uma vez em não colocar o título, porque eu disse, olha, para mim o título seria esse, mas eu não sei se eu tenho coragem. E ele disse, olha, toda escrita é uma provocação, principalmente para quem escreve, né? Às vezes não é para o outro. E aí o nome dessa poesia, digamos assim, porque quando eu escrevo, eu nunca sei se é conto, se é poesia, se é verso. Eu digo, vocês que sabem, eu só escrevo. E aí ele significa para mamãe. E aí ele começa assim, se quiser depois eu te mando até. Chegaram os sinos desgovernando multidões de fios empanados. Estrada nivelada sem nenhuma pedra, anêmica ou ferro, palha ou coração, sapato ou cérebro. Chegou a humilhação da fome, os quadros de alvenaria, embelezando os rígidos pregos vesgos. Chegaram os gritos dos cachorros correndo atrás dos gatos no cio. O chão de tão patucado, de tão rico, o chão de mármore, que de tão patucado não me deixa caminhar em pé. Estilhaços, penitências e curvatura. Chegaram as frustradas gaiolas de aço febril, aprisionadas em asas que nunca partem, goram, foices, azul encarnado, verde insosso, a morte desparente que amei e não pude me despedir, honraria de desconhecidos, embriagados, amizades contínuas. Papel em linha desidratada, rabiscos úmidos, árvores desfeitas, ausência de culpa, o encontro, minha respiração acalentando coxas tortas, irregulares. Feto nascido, envelhecido, ósseo, longas noites. Chegou o monstro, o mito, depois o surto, a cólera. Panelas ensanguentadas de vida pairavam muito mais do que as mentiras contaminadas. Infinitas repetições esotéricas, o medo. A planta crescida na calçada também secou, se despindo em cada espinho vaidoso. Recordações memoráveis de liberdade, vitórias estropiadas. Veio a peste, o voto, o apocalipse. Um monstro vestido de verde e amarelo. Pragas, estilhaços, e mais um filme de Almodóvar pipocando no inferno. Chegou o fim do mundo, mãe, e seu amor nunca chega. É esse. Eita! Esse poema, que eu acredito que seja um poema, né? Tipo, não tem uma linguagem tão poética, tem que chegar na mão dela, pelo menos. Né? Ainda que ela não chegue, mas o texto chega. Essa semana eu até li uma carta de Renata, aquela atriz trans que interpretou Jesus Cristo, ela mandando uma carta aos pais, e como é forte, né, esse corpo LGBTQI+, aí, que é colocado para fora da família, colocado para fora do Estado, colocado para fora de qualquer imaginário de decência que essa sociedade pensa, né? Manu, quais são as tuas referências dentro da literatura? Eu só queria dizer que eu tive o prazer, a honra de conhecer Renata Carvalho no grupo do Imaginário, e a gente conversou um pouco, inclusive quando eu comecei assim, né, a transar, eu disse exatamente isso a ela, eu estou transando com várias mulheres, e eu transei com você, que era na poesia, eu tive a cara de pau de dizer isso, e eu mandei uma poesia que eu havia feito para ela, né, que aí eu não publiquei, não botei no Instagram, porque eu pretendo futuramente fazer algum trabalho com isso. E aí ela me retornou e disse assim, olha, adorei nossa trans e foi muito gostoso. E aí foi muito bacana isso, dessa fala que eu já conhecia dela em relação aos pais. E importante também trazer isso, porque quando a gente diz que algo acontece e tudo mais, as pessoas dizem, não, ó, tem calma, que um ano se resolve, que tal tempo se resolve, e às vezes nunca se resolve. E a gente precisa saber trabalhar com isso, né? A gente precisa entender sobre o luto, entender que às vezes o que deu certo para uns
o afeto, o acolhimento que aconteceu para outros, não necessariamente vai acontecer com você, e que você precisa, de alguma forma, ressignificar isso. Talvez a escrita tenha me dado esse aparato, né? A clínica também, né? Os estudos. Eu sempre, nos meus contos, Aldailton, eu sou muito dramática, assim, eu sou muito trágica, né? Uma das literaturas que eu li, que eu fiquei muito, assim, maravilhada, foi de Dostoiévski, Crime e Castigo, e eu passei meses pensando, né, nossa. E hoje as minhas referências, assim, uma das que eu tenho muito é Maria Carolina de Jesus, porque ela me mostrou de alguma forma que eu poderia estar nesse lugar, sabe? Que eu poderia ocupar essa força que essa mulher teve. E eu acho isso muito interessante dizer, essa literatura, não a literatura negra, uma literatura. E quando a gente vai falar de literatura, e diz assim, uma literatura, digamos, global, a gente fala de maravilhosa Clarice, a gente não especifica o público, né? A gente diz, Clarice é tal literatura. Não, mas Carolina, a gente diz assim, a literatura negra. Eu não acho que ela seja uma literatura negra, né? A fome, a miséria, o estado que ela se encontrava, assim, é social, né? A gente encontra em vários aspectos do mundo. Então, Carolina, para mim, é uma literatura mundial, é uma literatura que ela tem que ser contemplada. E eu acho que ela é ela me provocou muita coisa, porque quando eu li Carolina, eu me vi em alguns aspectos, no sentido não de vivência, mas de coisas que eu tinha presenciado, né? Então, de falar da fome, dessa continuidade da fome, falar dessa violência. Hoje eu também estou estagiando num programa incrível, que é o Criança Feliz, aqui de Caruaru, né? E eu trabalho justamente com famílias em vulnerabilidade. E uma das coisas, por mais que a gente pesquise, a gente vai atrás, eu não tinha entendimento que em Caruaru existia miséria, né? A gente pensa que é só numa coisa maior, uma metrópolis. Aqui tem pessoas vivendo em miséria, aqui tem pessoas passando fome, que fome a gente não espera, né? Mas fazer essa questão do sofrimento, da dor e do acompanhamento, que a gente não tem governo, saiu tirando tudo que se tinha e ainda está tentando esgoelar o que se tem, e você observar essas dimensões de ter essa população e não poder fazer muita coisa, porque você se limita, né? O seu trabalho também é limitatório, você não tem as ferramentas, é algo que é como se você vivesse o que você escreve, e é algo muito doloroso, sabe? Casos... Quando eu penso, né, também, Manu, nessa questão dessa escrita de mulheres lésbicas, tem uma escritora negra que ninguém a coloca como uma escritora lésbica, mas aí eu queria ler um poema dela, né? Eu, como mulher sapatão, eu já acho logo que tem um cheiro de malva rosa aqui. Aí eu queria que você lesse, que é Maria Firmina dos Reis. Ela tem alguns poemas dela, né? E um desses é Não Posso. Diz assim: se uma frase se pudesse do meu peito destacar, uma frase misteriosa como o gemido do mar, em noite erma e saudosa, de meigo e doce luar, se pudesse, mas muda sou por lei que me impõe Deus. Essa frase maga encerra, resume os afetos meus, exprime o gozo dos anjos, extremos puros dos céus. Entretanto, ela é meu sonho, meu ideal ainda é ela. Menos a vida eu amara, embora fosse ela bela, como rubro diamante sob finíssima tela. Se dizê-la é meu empenho, reprimi-la é meu dever. Se escapar dos meus lábios, ó Deus, fazei-me morrer, que eu, pronunciando-a, não posso mais sobre a terra viver. Eu vejo isso, um poema tão sapatônico, de amor platônico,
acho que da primeira, da primeira, segunda, terceira geração do romantismo, que faz tempo que eu não dou aula de literatura, mas aquele amor idealizado, né? Porque é esse amor que essa mulher não pode jogar para a sociedade, né? Que tem um Deus que impede. Então, isto em 1859. Se não for um poema sapatônico, eu como uma sapatão, eu vou ler como se fosse. E Maria Firmina dos Reis, uma mulher vanguardista para aquela época, a mulher que criou a primeira escola mista, né, de meninos e meninas, né, uma mulher que viveu aí mais de 90 anos, que não se sabe também histórias de casamento e tal. Não necessariamente a mulher não casa porque é lésbica, mas eu gostaria muito que ela fosse. E aí eu queria que você falasse também, né, se você tem essas referências de escritoras lésbicas na tua vida. Eu li muito a Audre Lorde, né, que ela é escandalosíssima, e as poesias dela são muito provocativas, e no começo, quando eu comecei a lê-la, eu tive essa dificuldade, porque eu tinha essa dificuldade não em vivenciar, mas em ler sobre o desejo da mulher, porque às vezes a gente é tão taxada, né, a gente é tão criticada, que de alguma forma a gente se polda. Então, uma das referências lésbicas que eu li, que eu lia meio que, meu Deus, é a Audre Lorde. Acho ela incrível e bem sapatônica, né? Inclusive, esse desenho que eu te dei, eu estava nesse momento, assim, sabe, eu vou falar mesmo, e aí eu fiz uma poesia para ele, né? Tu tá com ele aí? Não. Eu vou... Olho de sapo. Vou mostrar aqui, não sei se vai aparecer logo, mas você recita a poesia que depois eu coloco novamente o desenho. Belíssimo. Obrigada. A poesia é O Olho de Sapo. Ele começa assim. Você tem olhos, lábios, beijo, cabeça, chora se está contente, resseca quando não quer te olhar. Os lábios beijam a face, hidratam a pele de quem sabe e gosta de beijar. Os beiços maçudos enrijecem, quando relaxados se deixam tocar, convidando para dentro. A cabeça nem sempre se mostra, mas quando exposta, aleluia, aleluia, amém. Toda buceta tem dentes fortes, afiados, deliciosos. Te mordem, mastigam, cospem as filhas, sujam as almas, saram as feridas, engolem a respiração. Triangulares, gravetos, rechonchudas, capô de fusca, flores silvestres, copos de leites, florestas, pantanais, oceanos, cascatas, rios, olhares. Se amam, tesouras, olho no olho, cabeça na coxa, pernas na coxa, beiço nos dentes, tudo se mistura, sal, as cores, texturas, putas, farinhas, santas, nós duas, nós três, mais 6, 8, 300.000 e tantos cílios nessa ilha. E é isso. Maravilha! No finalzinho deu um pouquinho de travada, mas eu consegui te ouvir. Mas como eu já falo sempre, né, nesse período remoto, a gente está sempre sujeita a essas oscilações de tecnologia, mas também a gente não deixa de fazer. Né? Que maravilha, que lindo. Assim, você tem eu acho que a estética da escrita, do que eu já li teu e do que você traz,
a tua poesia ela vai, como se ela estivesse dando umas, né? Ou os empurrões no leitor, ou às vezes umas porradas no leitor, então às vezes vários beijos, mas aquela coisa que vai repetindo, mas que você não cansa, que você vai seguindo a leitura, né, com a sensação que vai da angústia ao prazer de estar lendo. Isso é muito massa, né? Eu estava procurando aqui também, né, para a gente fazer esse jogo de poesia. O meu primeiro poema lésbico, né, que eu escrevi foi Uma Lenda de Amor. Ele diz assim: diz a lenda com seu olhar sedutor, não sei se acredito, mas sem ter o que dizer, baixinho aqui repito: o mundo era todo noite, dia não existia, mas isso triste não era. Namoro no escuro, jantar à luz de vela, a lua rainha, o sol, o dono dela. Escândalo celestial, sol expulso do céu, manchete de jornal. Comentários, descrenças, parecia brincadeira, mas a lua, tirando o véu, gritou para a noite inteira: eu não quero mais ter dono. Fez-se a partilha dos bens. O sol ficou com a luz para guiar seu abandono. A lua coube à noite, cada vez mais enamorada, com brilhantes roseiras. Deliciava-se com novas paixões. Tinha sentido o saboroso mel do beijo das estrelas. E é isso, essa lenda que faz com que a lua abandone o sol e vá viver com as estrelas, né? Descubra a delícia dos beijos das estrelas. E quantas mulheres lésbicas muitas vezes são obrigadas a iniciar uma vida hétero, né, para dar uma satisfação social, assim como muitos homens gays, né, acabam sendo jogados a esse local, e até alguns morrem e não conseguem fazer esse encontro com a sua identidade sexual, né, com a sua orientação sexual, e passa muitas vezes uma vida de frustração, né? Isso é muito violento, né, com os nossos afetos, com os nossos processos. Ô Manu, dentro desses coletivos, desses grupos que você também circula, né, aí por Caruaru, mesmo você reconhecendo que é um espaço muito deficitário, né, nessas articulações de literatura, e aí até um desafio, porque quando não tem, a gente vai lá e tenta criar, né, e eu acho que Caruaru tem uma galera massa, mas aí precisa dessa articulação para se juntar e fazer os aquilombamentos, né, porque nada vem fácil. Então, às vezes é preciso que a gente fique esperando que alguém apareça, que alguém faça, até você descobrir que é você que tem que fazer, que você pode, que você consegue, né? Então, mas nesses espaços, né, que existem aí, né, em Caruaru e tal, como é que você percebe a produção, se existe essa produção literária preta, ou sapatão, ou pelo menos mulheres, porque não necessariamente a mulher sapatão vai falar desse seu local, não necessariamente a mulher preta vai estar falando de negritude, né? Mas esses corpos estão aí, vocês conseguem se articular, né? Aqui no Recife a gente consegue ver muitas, né? E que bom que consegue, mas eu sei que a realidade talvez não seja a mesma, então eu queria que tu falasse um pouco localizando essa realidade dessa escrita marginalizada, né, que já vive à margem de todo um processo, e essa escrita marginalizada, quando ela vai para parte do interior de Pernambuco, né, como é que se dá? Tem uma galera muito linda aqui que produz, que tiram as fotos incríveis. Inclusive, como eu já havia dito, eu faço parte de um grupo de leitura que se chama Clandestina, que a gente uma vez por ano ficou na proposta de fazer uma revista, né, e depois ela começou em 2019, 2020, a ideia foi chamar as pessoas aqui de Caruaru, as pessoas fora de Caruaru, para a gente estar publicando, e fez um encontro muito lindo com cantores daqui da região, né,
E aí eu saí chamando a galera que eu conhecia, que escrevia, inclusive as mulheres negras, porque a proposta dos encontros é ler mulheres negras, né, dessa prioridade. Você já foi uma das convidadas, né, desse encontro. Mas assim, Adalta, sinceramente, na parte da questão da escrita, daqui eu só conheço Maria Quilô, né? Eu conheço as pessoas também que é da arte, do desenho, não especificamente a galera preta. Tem um slam aqui de Caruaru, que é essa amiga, que é Maria Quilô, que ela escreve também, já teve um livro dela publicado. Ela faz a nossa identidade lésbica é algo muito invisibilizado, né? A gente hoje está com, de 4, 3 anos para cá, a gente está com o movimento de curtas. Esse curta, ele veio e chegou para cá, eu percebo que está se tendo um movimento de curta, já teve projetos de curta, às vezes se tem sarau, que é produzido pelo SESC e tudo mais, mas eu percebo que são coisas sempre que são de homens que estão à frente, né? São sempre, assim, eu não conheço esse movimento de arte feito por mulheres, e mais ainda por mulheres negras que estejam nesse núcleo mesmo, com esse apoio da prefeitura, né? Que, lógico, que eu acredito que existam, mas a gente ainda está muito feito eu hoje, né? Muitas pessoas me conhecem, mas não sabem o que eu escrevo, muitas pessoas não têm esse movimento de saber o roteiro, né? Então, é tudo muito, muito novo, e muito difícil, porque quando não se tem referência, não se tem esse movimento de dizer, então eu faço assim, a gente encontra mais dificuldade, mais ainda de nós mesmos, né? Você falou na questão de Renata Carvalho, nessa questão de falar para os pais desse amor próprio. Então, até essa dificuldade de acreditar em si, a gente encontra nesse caminho, né, pedregulhoso. Então, é tudo uma luta constante, mas que também ela precisa ser quebrada. Eu tenho muito apoio hoje da minha esposa, eu sou casada civilmente, eu gosto de dizer isso, porque até nos lugares que eu chego, eu digo, eu sou casada, e a pessoa sempre diz, não, senhora, mas é civilmente que eu estou perguntando, eu digo, e eu estou falando civilmente, né? Então, existe essa questão né, de legitimar, aqui eu encontro muita dificuldade, fora desses espaços do coletivo, onde eu sou reconhecida, digamos assim, de uma coisa mais de produção, de que vá me fortalecer no sentido que eu possa também ter um retorno financeiro, que eu possa ganhar dinheiro com aquilo, ou possa produzir algo a partir de tal movimento, infelizmente, até para mim hoje é desconhecido. E aí, nesse sentido, né, dentro dessa discussão sobre a questão da lesbianidade, da literatura, muitas vezes nosso local, né, de mulher lésbica é sempre questionado, né, como assim, a mulher lésbica é aquela que não encontrou o homem certo, aquele macho alfa, né, aquele homem que mostrasse o que é um homem para essa mulher. E muitas vezes até violentando a nossa identidade feminina, a nossa identidade de mulher, como se nós quiséssemos ser o homem, ocupar esse local do homem, né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouco das tuas vivências, também se você na tua literatura traz algum poema, algum texto também dialogando nesse sentido. É isso, a fala é tua, Preta, diz aí. Eu sou casada com uma mulher branca, né, que ela é bem mais feminina do que eu, então, nesse ponto, as pessoas já colocam como se eu fosse o homem da relação, né, e, nossa, a gente cansou de dizer, não existe homem na nossa relação, e, às vezes, por você ter algum trejeito, alguma coisa, eu não digo na própria relação, mas na própria comunidade, né, as mulheres femininas, elas são vistas com melhores olhares, digamos assim. É como se a mulher lésbica feminina, né, ela valesse mais, de alguma forma, do que a mulher que tem algum trejeito ou estereotipo masculinizado, né? E aí, acho que quando eu trouxe na primeira narrativa em relação ao meu jeito de andar, ao meu jeito de ser, eu sofri muito, porque eu nunca consegui ser diferente, né, nesse jeito mais, sei lá, moleca de ser, ou mais masculina de ser,
Nunca me reconheci nesse lugar masculino, mas existe essa questão do binarismo, né, que as pessoas não conseguem olhar por outra vertente e acaba nos designando até na forma do sexo da cama, né? Quem desenvolve esse papel, ou tem que fazer isso, ou você é ativo, ou você é passivo, nunca vê como se, então você é tudo, então você tem esse jeito de menina, então você é passiva. E, às vezes, nas relações, existe esse estigma, né, que ele é falso, mas no social, a gente sempre escuta, né? Olha, mas você é tão bonitinha, por que você não se comporta melhor, né? Olhe ela, né? Eu escutei muito isso. Bote uma saia, se vista direito, feche as pernas. E é sempre essa questão do feminismo, do feminino, como algo que ele tivesse que ser da mulher, e a mulher que não legitimasse isso, fosse menos mulher, por conta que não tem esses trejeitos, essa performance. É algo que a gente encontra, mas que é algo que a gente tem que saber que não nos define. E, em relação a isso, eu tenho uma poesia que é justamente Mulher Sapatão, deixa eu só ajeitar ela aqui, que é sobre isso, né? É sobre ter esse pé grande, sobre saber que se sentir sapatão é diferente em alguns aspectos do lésbico, porque a lésbica é geralmente para a mulher feminina, né? E a sapatão, ou como às vezes eu já ouvi falar, o cafuçu, ela é para a mulher masculina. Espera aí que eu estou achando aqui, travou aqui. Então, pois ela é assim. Tem os pés grandes, cresceram continuamente, inconsequentemente, eu nem percebia. Rasgaram verbos, quadrados, circunferências. Criaram as próprias linguagens, formas, vontades, patifarias. Afrontaram minha consciência, família, hipocrisia. Quando a vontade vinha, eu tentava cortar, submeter, matar, esconder, esquartejar, doutrinar, esforçar, morrer, moldar, mascarar, encaixar, mas encaixes não me cabiam. Mesmo assim, meus pés continuavam caminhando, subvertendo, sobrevivendo, explodindo, desconstruindo. Todas as mentiras criadas, engolidas, ouvidas repetitivamente. Tirei os sapatos, miniaturas, espinhos em cruz, quadrantes que por muito tempo me causaram dor e enfermidades, incalculáveis abstinências. Limpei as pontas dos dedos de tudo que eu não era, não era eu. Saindo de casa a pontapé, as unhas ficaram livres, rachaduras, cicatrizes. Contudo, os calos antigos nunca pararam de doer. No dia dos pais ou das mães, eles sangram. No meu aniversário, uma velhinha a mais é colocada no topo do bolo, com as cores que me representam. A cada ano, os ouvidos comemoram, os dentes se mostram descaradamente, compartilhando outras caminhadas. Beijam, amam, sofrem, sem nenhum pudor ou vergonha. Descalça, eu sinto tudo. Sangro, choro, anseio. E asas, livros, poesias, vinho, café, mulher sapatão. Essa sou eu. E aí, né, enfim, chegamos, né, ao final desse bate-papo maravilhoso, né, com Manu Monteiro, essa mulher negra, lésbica de Caruaru, aqui em Pernambuco. Tanta aprendizagem, tanta emoção, na verdade, né, porque é uma troca, são experiências compartilhadas que nos enchem de emoção por ver o nosso espelho, muitas vezes refletido, né, em cada palavra. E aí eu quero te agradecer, né, por estar participando desse projeto, né, esse projeto financiado, né, pela Lei Aldir Blanc, né, o projeto Literatura Negra Feminina e a Interseccionalidade. Hoje discutimos aí sobre as encruzilhadas na literatura preta, feminina e lésbica, né, com Manu Monteiro. E aí
As palavras finais são tuas. Fique muito à vontade, Manu, para recitar, para cantar, se quiser, para falar. A gente aqui é só gratidão e ouvidos e coração para as tuas palavras, para a tua literatura, para a tua experiência de vida. É isso, Preta, gratidão. Daí eu também gostaria muito de agradecer. Isso para mim é um momento muito significativo, porque legitima, né, esse lugar de escrita. Eu fiquei muito emocionada quando você me chamou para participar. E a primeira coisa que eu disse, tem certeza, eu? Porque, como já foi dito, eu não tenho nada escrito, publicado, né? Eu venho nessa produção e a escritora ou a escrita, ela existe, né? Ela está aí. Então, às vezes ela não é publicada, mas isso não quer dizer que você não seja, né, legitimada. E estar aqui com você hoje me dá mais esse sopro de força, sabe? Quando a gente diz que uma mulher puxa a outra, é nesse sentido, de acreditar. Eu te agradeço muito. E eu vou terminar com uma das poesias que, para mim, da que eu mais gosto. Eu fiz um desenho para ela, tá? Depois eu te mando a foto, se você achar interessante. Ele é um desenho forte. Eu fiz essa poesia quando eu conheci a história de Sarah Baartman. E ela diz assim, essa poesia é em homenagem a ela. Não sou mulher. Senti no corpo a violência, no rosto o insulto da razão, nas ruas o discurso da verdade tão mentirosa, e em suas crenças o desgosto da solidão. Ao olhar do pequeno franzindo arrancado de meu peito, e escutar seu grito de dor, maus tratos, desacato. Em seu desespero, o reflexo do pavor da mão branca, soluços de fome e fúria. De longe dava para escutar os gritos, olhos remelados, miúdos, que se abriam diante do desânimo e separação. Espinhos pulavam arregalados da mira, sofridos, escravizados. A cada mão que se desprendia uma força de quem pagou. Um berro por cima do outro, ainda maior estrondava. Meus tormentos, facada cravada nas costas, correntes desfigurando os pés, formigavam as tripas, as vontades, a ânsia na garganta, vinha e voltava, ardia tudo, e desfigurando minha cara rachada, desmoronei. Brasas em chamas queimavam no meio do bolota de olhos esbugalhados, arrancaram uma parte do meu corpo. Água salgada, sagrada, seu choro desabava em meus olhos, e em cada suspiro mais um fôlego. Sua voz, o tiro certeiro que entra por minhas narinas, despedaçando tudo. Estilhaço, não se teve clemência. Ver seu corpinho se despregando, estremecendo, montanhas rochosas caindo, seguindo de tantas outras. Nossos rostos clamavam por piedade. Meu senhor, por acaso não sou mulher? De gente de dor e de leite? Por que tiras meu filho, feito bicho, estripando meu ventre sem consentimento algum? Esse que foi enfiado com tanta dor e tamanha brutalidade. Hoje é tudo que consigo amar em mim. Agora levam, como se fosse um farrapo sem vida, em soluços e desespero. Eu finjo sobreviver entre as mulheres brancas, de penteados e fitas coloridas no cabelo. Dizem que eu não sou digna nem de levantar ao menos a cabeça, calçar seus sapatos ou vestir algum vestido rodado, florido. Mas sou eu quem cuida das suas crianças e às vezes dou do meu próprio leite, acalento. Trabalho esperando o descanso da morte, exausta. Colocaram-me no centro do picadeiro, a lona aberta, brisa quente parada no ar. Depois dos palhaços, que arrancam pouca graça, me jogam exposta aos olhos e sorrisos. Felizes, assistem tudo de pé. Batem palma, cada vez mais forte. Atravessando toda a extremidade. Sou colocada em posições diferentes.
tantos rostos tão cruéis, famintos e ferozes saem de todos os lados, tamanhos e cores, ratos. Devagar fico nua, à mostra, aberta, arreganhada, sem sorte à minha mercê. Meus olhos, meus orifícios se mostram contra a minha vontade e exploram meu espírito, alojam-se como vermes aos montes, sempre acompanhados de outros. A noite se acende junto com a vergonha, as mãos no rosto, cansaço, e o miolo se rasga em saudades. Pedaços de vidro voam ao encontro do rosto mingo, rasgaram meu seio, fico desfigurada. Volto ao picadeiro, senhorzinhos conhecidos, novos patifes, e é o fim de mais um espetáculo, casa cheia, aplausos. Soluço desvanece em meu rosto, desespero, desrespeito, humilhação ao meu e a outros tantos corpos escravizados. Não se tem alegria nem respostas do que se é. Meu senhor, por acaso não sou mulher? Por que todos se divertem? Por que tanta alegria? Sou gente? Me pareço com gente? Tenho boca que mastiga a terra e engole a fome? Salivando em cada castigo, dentes fortes que trincado aguentam o peso do mundo, do pecado e a certeza do merecido inferno depois de padecer. Pés ressecados pela sede que correm por uma faísca, sem volta, e nunca chega a lugar nenhum. No alto, eles tremem. Mãos firmes, duras pelo plantio, e também são frágeis, então não tiveram força para segurar meu pedaço, o pedaço que saiu de dentro. Tem o suor de cada centavo vendido, e em cada fio de cada cabelo enrolado, outro cliente sai satisfeito. Vermelho, essa cor que cada mês navalha minhas pernas, aparecendo em cada visita depois da exibição. É tanto vermelho que sai, que nem sei se tenho mais. A cada apresentação, uma vontade de me engolir por dentro, para dentro. Ficar bem quieta, onde tudo é vazio, parado e sem alma. Acabaram com tudo. Por acaso não sou mulher, meu senhor? Diga-me, que bicho eu sou? Ao morrer, meu corpo continuará sendo explorado, abusado, desfigurado, acorrentado, exposto aos olhos brancos coloniais. Malditos. Chamam-me de Vênus, mas eu só queria ter meu nome mesmo, Sara, esse que recebi ao nascer. Queria saber o que sou no meio de tanta crueldade, viver uma vida e não saber, meu senhor, porque não pude ser mulher.